Mais uma vez, queridos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está aqui, também de você que nos acompanha agora pelo canal do YouTube. Com a graça de Deus, nós vamos estar também postando todos os sermões ali, para você que não pode estar conosco aqui neste recinto, poder acompanhar as mensagens. Também Deus te abençoe. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro no Evangelho. Nós vemos uma história da pessoa que tem o mesmo nome que eu, Jairo. Está no livro de Marcos, capítulo 5. E a história começa lá no verso 21. Marcos 5, verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Isso significava que a caminhada era lenta. Já tentou caminhar no dia que tem jogo de futebol? Bem na quadra do estádio? É difícil, né? Ou no final do show. Quem já foi a algum show? Sempre quando há uma multidão, a velocidade dos passos é menor. E a ansiedade deste pai aumentava. Porque quando nós temos alguém numa situação difícil, parece que o tempo é tudo, né? E ali estava aquele pai preocupado com a sua filha. E agora vendo Jesus, que estava caminhando em direção à sua casa, e o passo estava lento. E ele sabia que a sua filha não estava bem. Era um adulto já, tinha conhecimento. Sabia que a sua filha não tinha muito tempo. Só que o mestre parecia ali, entretido com tantas pessoas. Com certeza Satanás colocou na mente daquele homem o seguinte: você acha que vai dar tempo do mestre chegar e resolver o teu problema? E conta a Bíblia que no meio do caminho apareceu ainda uma mulher. Necessitada, é claro. Mas quem sabe já era o pessoal, é bem agora. Uma mulher que tinha fluxo de sangue. E o pior, quando Jesus fala com ela, a mulher já estava curada. Foi só para mostrar que ela tinha sido curada. E aí, quem sabe, Satanás põe na mente de Jairo: tá vendo, o mestre está perdendo tempo, a tua filha vai morrer por culpa dele. O diabo é sujo. E às vezes acontece na nossa vida também, não é? Ele começa a falar que tudo é culpa de Deus. Tudo que não dá certo é culpa de Deus. Se nós oramos e a bênção ainda não veio, a culpa é de Deus. Ah, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque poderia ter acontecido tal coisa e não aconteceu. E lá estava Jairo na sua harmonia. Enquanto Jesus atendia a todas as pessoas. Quem sabe Jairo tentava banir os pensamentos da sua mente, pensando assim: bom, mas o mestre tem muitas pessoas para atender, eu também tenho que entender isso. Se não der para ele me atender, fazer o quê? Mas todos esses são pensamentos de falta de fé. Essa era a tentação do inimigo. Só que Deus tinha uma bênção para ele.
No meio do caminho, Jesus disse, no verso 30, lá no final: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Então, a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a que disseram: a tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? Agora parecia a hora fatal. O filho. Quem sabe o inimigo colocou: está vendo? Justo como eu pensava. Ele fica ocupado com todo mundo e não tem tempo para você. Mas o verso 36 diz que Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus pôs a vacina contra a falta de fé. Sabe, Jesus sabe que nós somos fracos. Tem hora no meio da caminhada que nós trememos na base. E parece que nós não vamos conseguir. Só que Jesus sabe. E Ele dá o bálsamo. Se nós continuarmos com Ele, tudo vai dar certo. E aí Jesus falou com o Senhor Jairo: creia, creia. E o verso 37 nos mostra uma realidade que ocorre no dia de hoje. Porque disse assim: que Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tirou todos. Todos saíram do quarto. Todos que não tinham fé tinham que sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, isso quer dizer Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Possivelmente fecham a porta, porque a cena que estava por ocorrer ali, ela podia ser contemplada apenas por aqueles que acreditavam. Deus pode fazer muita coisa, nada é impossível para Deus, mas Deus faz para aquele que acredita, para aquele que crê. Jesus tinha dito para Jairo: não temas, crê somente. E a Bíblia dá evidência de que Jairo cria. Em Mateus capítulo 9, que é o evangelho paralelo, Mateus 9, no verso 18, a Bíblia fala da seguinte atitude de Jairo. Dizendo ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Eu questiono um pouco se o texto original diria: a minha filha faleceu. Mas verdade é que ele disse: impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Mestre Jesus, tu podes. Para o homem acabou. Já era. Mas o Senhor ainda pode. E então, Jesus entra com aquele homem de fé naquele quarto. Ele, a sua esposa e 3 discípulos. Mas ele tinha 12. Por que não os outros 9? Ai, irmãos, aqui tem outro ensino para nós.
Aquele que testemunha um milagre é aquele que tem fé. Aquele que não tem fé não vai testemunhar um milagre. E agora Jesus entra só com Pedro, Tiago e João. Aqueles que estavam chorando, sem esperança, dizendo, já era, já acabou. Aqueles que, quando Jesus disse, está morta, ficaram rindo, esses tinham que ficar de fora. Somente aqueles que tinham fé. Porque para todos os outros, irmãos, já tinha acabado a história. Para todos os outros, Jesus não poderia fazer mais nada. Então, só para aqueles que criam era o milagre. E aí Jesus entra naquele quarto, toma aquele corpo sem vida. Todos os médicos diriam, fizemos o que pudemos, mas não deu. Quem sabe se fosse o dia de hoje, já iam chamar a funerária. Quem sabe a família já estava acertando os preços, vendo qual seria o cemitério do enterro, ligando para os amigos e para os parentes e falando, olha, faleceu a filha de Jairo. O enterro deve ser amanhã, às 9 horas da manhã. Um exemplo. E aí aquela comoção na família. E naquela época existia uma coisa que nos parece estranha, né? Pessoas eram pagas só para ficar chorando no enterro. É estranho, né, para nós, né? Mas acontecia. Sabe, o dinheiro leva as pessoas a gastarem algumas coisas que não fazem muito sentido. Digo, a sobra do dinheiro. Mas então, lá em Marcos 5, verso 41, naquele momento crítico, na hora em que parecia que tudo acabou, Jesus toma a mão da menina. Irmãos, Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele nunca pecou, por isso ele tem a autoridade de usar o poder de Deus. E agora, com aquela autoridade, ele diz, Talita cumi. Que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Palavra de ordem, porque ele tem autoridade. Autoridade sobre a morte. Poder, ou autoridade de ressuscitar. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. No livro de Mateus, capítulo 9, a Bíblia conta, no verso 26, que depois do milagre, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E aqui, irmãos, tem uma lição para nós. Sabe qual é a lição? A lição é a seguinte. Nós sempre estamos pregando, sempre. Mesmo quando não abrimos a nossa boca. O que prega é a nossa fé. Jairo tinha fé. Todos desanimados. Todos os demais diziam que não dá. Diziam, acabou. Diziam, já era. Tome as tuas providências. Você tem que agora resolver. É com você, não é mais com Deus. O que Deus podia fazer, Ele já fez. E ele entendeu que o melhor era ela morrer. Mas, contra a esperança, aquele homem esperou. E como ele esperou, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, irmãos, aqui que vem o ponto, aquela notícia espalhou-se por todo o país. Sabe por quê? Porque o milagre era grande. Quanto maior é o milagre, irmãos, maior é a comoção do povo. Não é verdade? Porque quando uma igreja anuncia, tem milagre, aqui o paralítico levanta, o que o povo faz? Vai todo mundo para lá. Só que
Sabe, irmãos, antes de um grande milagre acontecer, o ser humano tem que passar por uma grande angústia. Porque para que o milagre seja grande, o problema tem que ser grande. Não é verdade? Se o problema for pequeno, o milagre nunca vai ser grande. Se alguém estiver devendo 10 reais, e ele ganhar uma nota de 10, isso não é um grande milagre. Não é verdade? Agora, se alguém estiver devendo 1 bilhão, esse é um grande milagre. Se alguém estiver com uma gripe e for curado, é uma cura. Mas se alguém estiver com AIDS nos seus últimos dias de vida e for curado, isso é um grande milagre. Não é assim? Sabe, irmãos, para Deus ser glorificado, é necessário que nós sejamos levados a situações críticas, extremas. E quando nós somos levados a situações extremas, irmãos, ocorre que nós somos zombados, ocorre que nós somos desacreditados, ocorre que a nossa fé fraqueja muitas vezes, nós bambeamos entre crer e não crer, mas Deus tem um propósito em tudo isso. Por quê? Deus quer fazer uma grande obra. Ele quer que a notícia do Evangelho se espalhe por todo o mundo. Agora, para que a notícia do Evangelho se espalhe, precisa ficar evidente para o mundo de que a mão de Deus está ali. O poder de Deus opera naquele lugar. E para isso acontecer, Deus precisa resolver um grande problema. Agora você pode começar a entender por que você está passando por problemas. Por que o teu problema é tão difícil e passa tanto tempo e ele não se resolve? Por que você ora e parece que a situação só piora? Irmãos, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Se quando você ora, a situação piora, é porque no tempo da melhora, a vitória será grande. No tempo da melhora, um grande propósito será cumprido. Uma grande obra Deus fará. Muitas pessoas acreditarão. Porque, sabe, o ser humano é assim. O ser humano ele só acredita no que ele vê. Não é verdade? Então, como é que o povo passa a ter fé? Quando ele vê uma experiência de fé de alguém. Não é assim? Na hora que ele vê que o Lores creu e o milagre veio, um grande milagre, ele falou, lá tem bênção. Aí ele vem louvar. Mas quando o Lores está na prova, eles falam, eita, na igreja lá, ó. Não é assim? Aquele lá deve estar em desobediência. Outra coisa que diz, né? Irmãos, o olho do homem é muito diferente do olho de Deus. A forma de avaliar as situações do homem é completamente diferente da forma de Deus avaliar as coisas. A Bíblia nos mostrou, pelo exemplo da ressurreição da filha de Jairo, como Deus age numa situação extrema. Só que esse não é um relato mais contundente com respeito a isso. Existe um superior a esse. Porque aquela menina, ela morreu e algum tempo depois, pouco tempo depois, no mesmo dia, Jesus chegou e levantou. Então restaria para o incrédulo dizer assim, não, mas há casos clínicos de morte, depois a pessoa volta, e a ciência explica, e papapá, né? E que isso, que aquilo, e sempre tem uma argumentação para justificar a incredulidade. Deus sabe disso. Mas Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele não condena. Sabe por quê? Muitas vezes a incredulidade vem por causa do mau exemplo de cristão que as pessoas veem aí pelo mundo. Então elas não acreditam mesmo. Eu ouvi certa vez de uma pessoa dizendo assim,
Pessoa que não crê em Deus. Se Deus existe, se esqueceu da África. Ele morava na África do Sul. Ao contemplar a miséria daquele povo, ele dizia: se Deus existe, se esqueceu da África. Coisas que as pessoas não entendem. Então Deus sabe como é a natureza humana. Por isso, Deus resolveu dar um outro testemunho, ainda mais forte e ainda mais evidente, da sua capacidade de resolver problemas. Está em João capítulo 11. Certa vez, um amigo de Jesus, uma pessoa cuja casa era visitada por Jesus, que morava em Betânia, Lázaro. Lázaro ficou enfermo, ficou doente. E no verso 3 do capítulo, a Bíblia conta que mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro está doente. Elas confiavam que Jesus poderia curar, até mesmo porque Jesus tinha curado tantas pessoas, não seria a primeira nem a última. E naquela fé, elas mandaram só aquele recado: está enfermo aquele a quem tu amas. Sabiam que Jesus amava Lázaro, elas queriam que Jesus o curasse, estavam confiantes que Jesus não as abandonaria. O que elas não sabiam, irmãos, é que elas estavam para passar, talvez, pela prova mais difícil das suas vidas. Porque depois de mandar o mensageiro, elas aguardavam. Elas sabiam quanto tempo durava a viagem de onde Jesus estava até Betânia. E com ansiedade elas esperavam que o mestre viesse. A minha bênção há de chegar, pensavam elas. E aí, passava-se um dia, passaram-se 2 dias, e o mestre não chegava. Tudo que Jesus falou quando ouviu o recado, no verso 4, foi: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O apóstolo João foi tão cuidadoso ao fazer o relato, que, para não deixar a impressão de que Jesus era displicente com os amigos, em primeiro lugar ele disse: Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, sua irmã. Ele sabia que elas estavam sofrendo. Mas ele disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele ia cumprir a vontade de Deus naquele episódio. E a vontade de Deus era que ocorresse um grande milagre. Jesus poderia simplesmente ter dito aos mensageiros: vai, porque Lázaro já está curado. Ele fez isso outra vez. E quando o pai voltou, foi ver o filho, perguntou até em que hora o filho tinha sido curado, e fora na mesma hora que Jesus dissera. Então Jesus poderia ter feito isso, mas desta vez não fez. E por que não fez? Pela mesma razão da história anterior. Porque a glória de Deus é maior quando o milagre é maior. E Jesus queria que Deus fosse glorificado ali. E para que o Filho de Deus, para que o próprio Jesus fosse glorificado naquela situação. Para que se eliminasse toda desculpa para a incredulidade, irmãos. Porque Ele conhece a natureza humana. Se Ele não fizesse algo grande, os homens iam desconfiar dele. E Jesus não quer que as pessoas desconfiem dele, porque a única chance de nós nos salvarmos é confiar nele. E então, finalmente, Jesus foi para a Judéia. No verso 11, ele falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos:
Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. E aí Jesus caminha até o local. Quando ele chega, verso 20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Irmãos, nós poderíamos dizer, comparando com o problema, que a confusão já estava armada. Por quê? Porque o verso anterior diz que muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Que tipo de confusão que estava armada? Irmãos, a chamada nuvem de incredulidade. Essa nuvem de incredulidade, irmãos, ela passa com tanta facilidade e ela cobre o sol da justiça, que é Jesus, de maneira que os seus raios não cheguem. Tal como esses dias de novembro, em que está quentinho, aí chega aquela nuvem, tampa o sol e aquele vento de Curitiba frio começa a bater. Isso é o inimigo. Compara-se ao que o inimigo faz. No verso 37, fica evidente que havia esta nuvem de incredulidade. Porque alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? As próprias palavras do inimigo na boca das pessoas. Olha, o mestre que podia curar tantas pessoas, não pôde curar o seu amigo? O que eles queriam lançar? Está vendo ali o impostor? Isso que eles queriam lançar. Assim como falam hoje: ah, mas você não vai na igreja? Você não vai lá no Ministério de Advertência Final? Por que nada dá certo na tua vida? Isso é prova de que Deus não está lá. Você acha que se Deus estivesse lá, você estaria assim, nessa miséria, sem emprego, na dificuldade? Irmãos. Sabe, a vida é dura às vezes, não é verdade? A vida é dura. Mas só é duro, irmãos, quando a gente tira os olhos de Jesus. Porque quando nós colocamos os olhos nele, nós vemos que está tudo sob controle. Quando Jesus encontrou Marta, no verso 21, Marta disse a ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É interessante, né, irmãos? Aquelas irmãs confiaram que Jesus faria alguma coisa. E a sua fé perseverou. E quem sabe as pessoas de fora que não criam, elas só não queriam falar com elas. Como acontece com a gente às vezes, né? Nós acreditamos, mas quem está do nosso lado não acredita. E só não falam porque vem com pena de nós. E aí, elas veem Lázaro desfalecendo, e fecha os olhos. E aí, o que estava no coração dos incrédulos começa a sair pela boca. Ah, eu sabia que ele não ia viver mesmo. Estava muito mal, viu? Não é assim? Isso é para a gente aprender, falando para ela, isso é para a gente aprender a não ficar com esse fanatismo. Está vendo como o fanatismo não leva a lugar nenhum? Vocês ficaram aqui nessa crença de que ele ia ressuscitar, de que ele ia ser curado, e não aconteceu nada. Está vendo? Quando eu falo que crente é fanático, eu ainda tenho razão. Aí os incrédulos falam, não é verdade? Irmãos, essa é a pior hora. Mas vocês podem ver que a pior hora é a véspera da vitória. Porque enquanto eles estão lá falando, outros estão chorando. Irmãos,
e o barulho de muita gente chorando incomoda. Ainda mais quando quem morreu é um ente querido nosso. Ai, irmãos, tudo isso para derrotar a nossa fé. E aquelas irmãs tiveram uma prova terrível. Mas então, quando ela chega em Jesus, ela fala: Senhor, mas eu sei que tudo quanto tu pedires ao Pai, Ele te concederá. Ela não tinha deixado de crer em Jesus. E aí Jesus fala: teu irmão vai ressuscitar. Jesus anunciou uma bênção para ela. Só que ela não entendeu o tamanho da bênção. Tanto que ela disse assim, no verso 24: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei, Senhor, que um dia Ele vai levantar. Lá no futuro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A fé dela estava bem balançada, irmãos. Porque quando Jesus fala: teu irmão há de ressuscitar, ela não chega a pensar que ele vai ressuscitar naquela hora. Isso seria demais para a mente dela. O que Deus tem preparado para você é mais do que você tem pensado. Entende? Paulo fala que Deus é capaz de nos dar muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Às vezes tudo que nós queremos na vida é um emprego, só para pagar a água e a luz. Só que Deus, o plano de Deus está muito além disso, meus queridos. Muito além. E eu não estou falando de Deus te tornar milionário, não. Estou falando do plano real de Deus na tua vida. O plano real é que você seja uma testemunha de Jesus. O plano real é que você esteja preparado para as mansões celestiais e ao mesmo tempo que você nunca seja abandonado aqui na terra. Porque às vezes quando se fala só da recompensa no céu, a pessoa fica triste, fala: poxa, mas então na terra vou morrer aqui, porque na situação que eu estou não aguento mais. Não é assim, meus queridos. Deus conhece e Deus conta as tuas lágrimas, pesa todas elas. E aí, Ele resolve o problema. E uma prova disso foi dada aqui, no que Cristo fez. Resolução imediata do problema. Imediata? Como? Eu estava esperando fazer vários dias. E se Ele falar uma coisa? É imediata, sim. Imediata para Deus. Porque Deus só chega na hora certa. Deus nunca chega atrasado. Jesus resolve o teu problema na hora certa. Quando o propósito dele tiver sido cumprido, então chegou a hora. E vamos entender isso na história de Lázaro, irmãos. Lázaro estava doente. Quando uma pessoa está doente, um ou outro pode visitar. Mas são poucos os que visitam. Não é verdade? Então, quantos poderiam testemunhar o milagre? Poucos. Agora, quando a pessoa morre, muitos vêm. A pessoa pega um avião, vem lá do nortão do Brasil e chega aqui para visitar o parente. E já faleceu. Visitar e consolar os queridos. Não é verdade? Então, vem pessoas de diferentes partes. E elas ficam ali reunidas. Todas elas já sem esperança. Então, um propósito de Deus já foi cumprido. As pessoas foram reunidas para ver a sua glória. Segundo propósito, elas não tinham fé, pois Deus vai mostrar o que Ele pode fazer. Terceiro propósito, nós ainda não vimos, mas vamos ver agora. No verso 38, diz que Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, certamente por causa da incredulidade do povo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já chega mal, por que de 4 dias?
aquele corpo já estava em decomposição, apodrecendo. Depois de 3 dias, considerava-se que o corpo já estava vendo a corrupção. Irmãos, se o corpo estivesse inteiro e Jesus ressuscitasse Lázaro, qualquer incrédulo poderia dizer: não, isso é um quadro clínico de aparente morte, porém que pode ser revertido. Mas já não era assim. O corpo estava apodrecendo. Não tinha vida nenhuma naquele corpo. Todos tinham visto, aquele corpo já estava cheio de faixas, porque esse era o costume da época, eles enfaixavam o morto. Hoje vestem ele com terno, né? Pena, né? Porque ele não vê o terno, podia economizar. Mas a gente entende, né? A pessoa fica sentida, quer fazer uma última homenagem ali ao seu ente querido, a gente entende. E na época o que eles faziam era enrolavam um pano. Então Jesus responde para Marta o seguinte, verso 40: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se tu crer. A afirmação sempre é esta: tudo é possível ao que crer. Ou tudo será possível ao que crer. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, quando não tinha mais esperança, todos estavam ali na certeza de que nada se podia fazer mais. E agora foi a hora que Deus foi glorificado. Ele mostrou que Ele pode. Tudo Ele pode fazer. Na última hora, ou talvez na linguagem humana, passada da última hora, Ele resolveu o problema. Irmãos, o teu problema, o meu, o nosso problema, pode estar se aproximando disso, sabe? Você olha, vê as dificuldades e pensa: acabou. Durante meses você veio buscando saídas, veio buscando alternativas, e todas as portas foram se fechando. E você foi lutando e foi orando, e quanto mais você lutava e orava, as portas mais se fechavam. E chegou um momento em que as pessoas que estão ao teu redor, elas não acreditam mais. Algumas até já se arriscam a falar isso para você. Outras não, porque tem pena de você. Mas você enxerga nos olhos delas que elas não creem mais. Parece ser o fim. Mas Deus tem um propósito. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A fé tem que se basear, meus queridos, nas promessas de Deus. Primeira coisa é: Deus prometeu? Tenha certeza de que Ele prometeu na sua palavra. Porque fé vã é esperar aquilo que Deus não prometeu. Mas, se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se Deus te prometeu, confia até o final. Porque a vitória virá. E quando ela veio, irmão, naquele último momento, acabou-se a incredulidade. Foi varrida a nuvem da incredulidade ali, irmãos. Os incrédulos se envergonharam. Deus foi glorificado e o ministério de Jesus foi exaltado e cresceu.
O ministério de advertência final, irmãos, hoje atravessa uma prova de fé. Mas há de vencer. Amém. Você individualmente pode estar atravessando uma prova de fé. Mas se Deus prometeu, você vai vencer, Rodrigo. Cada um de vocês vai vencer. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus tudo pode. Quem crê? Glória a Deus. Deus tudo pode, meus queridos.